Nossa lição hoje, os 3 pontos, objetivo principal, geral da nossa lição. Primeiro, a busca de Naamã por sua cura. Vamos falar sobre isso. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. Ele era um homem de alta posição, entendeu? Era um homem da confiança do rei, mas ele era uma pessoa orgulhoso, né? E em seguida, identificar a ambição de Geazim, que era um de seus soldados, que fazia parte do seu comando. Esse Geazim, ele era um homem cobiçoso, né? E ele era a pessoa audacioso para adquirir algo a qualquer custo, e isto lhe trouxe um grande prejuízo. Então, neste processo da vida de Naamã, nós vamos entender que em uma das suas jornadas de guerra, ele pegou das filhas dos hebreus, né, que conhecia o Deus do céu, e colocou dentro da sua casa como escravo. Naquela época as pessoas pegavam as pessoas como escravo e levavam para ser serviçal em suas casas, né? E ele, por uma dessas ocasiões, pegou uma dessas meninas e levou para a sua casa para ser serva da sua esposa, da esposa de Naamã. E aquela menina, ela temia a Deus, né? O temor a Deus, meus irmãos, é muito importante nas nossas vidas. Uma das coisas importantes desta lição, que Deus prepara os momentos certos, para as horas certas para os seus servos, né? E vamos dizer que aquela menina, ela teve uma oportunidade, vamos dizer assim, que Deus deu para salvar o seu Senhor. Isto é muito importante. Uma pessoa desprezível, uma pessoa que estava lá como pessoa para ser escrava, mas Deus estava trabalhando em um processo, por questão de tempo, para que o nome de Deus fosse glorificado através da atitude daquela jovem, daquela adolescente, já estava mocinha, né? E nós vamos observar aqui o seu papel fundamental para que o milagre de Deus acontecesse na vida daquela mulher. Nós vamos aprender esta manhã que vale a pena, ou desta tarde, vale a pena a gente confiar em Deus, porque o maior milagre, possamos dizer assim, Deus faz de uma forma que nós nem imaginamos. O importante é nós executarmos a nossa fé. Para aquele homem, Naamã, não havia solução, materialmente falando, né? É como se a pessoa tiver acometido de um câncer, já estado de final, né? Que a medicina não tem mais recurso para dar o suporte para essa pessoa, simplesmente coloca uma medicação e prolonga os dias de vida. Mas nós sabemos que a lepra era mais ou menos naquele sentido, não tinha de maneiras recurso da medicina para solucionar o seu caso. E nós podemos imaginar como era a situação daquele homem, né? Como era a situação daquele homem. Mais uma coisa importante, meus amados irmãos, que Deus, ele opera de uma forma sobrenatural, né? E nós observamos aqui, para este homem alcançar o milagre, houve um grande processo, né? Nós vamos observar. Aqui, inicialmente, na introdução da nossa lição diz: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir em rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a sua cura. Então, meus irmãos, a introdução aqui da nossa lição diz para nós que nós precisamos ser obedientes para nós recebermos algo da parte do Senhor.
até mesmo da parte dos homens aqui na terra, há um momento que nós precisamos ser obedientes. Uma das coisas, Naamã era um homem da alta sociedade. Segundo, dentro do processo do seu orgulho, havia as águas do Jordão, né? Naquela época, as águas estavam poluídas, né? As águas estavam poluídas e o mandato era que ele mergulhasse nas águas do Rio Jordão. E esse mergulho seria repetido 7 vezes. Nós vamos observar aqui no primeiro ponto da nossa lição. Naamã, o chefe do exército da Síria. Naamã, um comandante honrado. Naamã era o ministro alto do escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia sido atacada. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado, respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e deixava vulnerável, né? Ele poderia estar todo entusiasmado no seu processo de comandante, de reger todos aqueles soldados, mas quando ele chegava em casa, a sua ficha caía, né? Ele era um homem atribulado de espírito, né? Ficava ali preocupado, sabendo que ele, por ser um homem do alto escalão do governo da Síria, né? Mas ele na verdade estava prestes a perder tudo, né? Devido ao seu estado de saúde, e ele na verdade se sentia uma pessoa vulnerável diante daquela situação. E o segundo subponto, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas excursões de guerra, do que eu falei inicialmente, contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, pegou a menina lá e trouxe no seu comboio do seu exército. E esta passou a morar na sua casa, e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu a esposa de Naamã, ela foi falar com a esposa de Naamã, que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva, não importa onde estejamos, nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus e às pessoas, né? Então nós, meus irmãos, como conhecedores de Deus, da sua palavra, nós somos agentes de Deus para falar das coisas de Deus. E tudo tem o seu momento certo, a sua hora certa. Quando nós passamos a ser crentes, irmãos aqui decidiu a servir a Deus, a partir daquele momento você se tornou um mensageiro de Deus. Você se tornou um porta-voz de Deus, né? Não importa a sua posição ou classe social, né? Mas sempre haverá um momento que você terá que representar o Deus a quem você serve, né? Aquela menina não pensou 2 vezes, vendo o sofrimento do seu senhor, e ela foi lá conversar com sua senhora e disse: olha, existe um homem de Deus que pode solucionar o problema de saúde do seu esposo, né? E nós observamos, meus amados irmãos, que aquela senhora, esposa de Naamã, ela deu ouvido à voz daquela menina, porque, por certo, ela estava precisando que o milagre chegasse na vida do seu esposo.